Me chamo Enzo e sou da famosa Acapulco, embora já more há alguns anos na cidade do México. Lá é onde tenho minha casa, meu trabalho e minhas responsabilidades, então sempre que posso volto à minha terra, mesmo que por alguns dias. Gosto do calor, da praia, do ar pesado que sopra nas tardes e das ruas onde cresci. De vez em quando levo meu filho comigo. Ele também criou carinho pela cidade costeira, principalmente porque lá ele tinha 2 amigos com quem se dava muito bem. Eram como irmãos. Em cada viagem eu deixava que ele pegasse o carro e ia para a casa de algum deles. Eu confiava nele, já que nunca me deu motivo para pensar o contrário. Mas houve uma ocasião que mudou nossas vidas para sempre. Naquela madrugada me ligaram no celular. Eram cerca de 5 da manhã. A princípio achei que fosse engano, mas atendi. Do outro lado, falaram com urgência que meu filho tinha sofrido um acidente. Meu corpo se enrijeceu na hora. Me vesti como pude e saí imediatamente. Disseram que o acidente aconteceu numa área perigosa conhecida como El Calvário. Ali, com frequência, ônibus viram ou carros derrapam por causa da forma da estrada. Há muitas curvas e se você vai rápido é fácil perder o controle. Quando cheguei ao hospital, o encontrei pálido, cheio de hematomas e com o rosto transtornado. Tinha os olhos abertos, mas parecia não estar ali. Me aproximei e o abracei, só agradecendo por ele estar vivo. Disseram que dos 3 que estavam no carro, apenas ele sobreviveu. Os outros 2, seus melhores amigos, não resistiram. Foi um impacto forte. O carro saiu da estrada e capotou entre as árvores. Não sei como conseguiram tirá-lo com vida. Foi um milagre. Os dias seguintes foram muito duros. Meu filho não estava apenas ferido fisicamente, ele estava destruído por dentro. Não queria falar muito, comia pouco e passava horas olhando para o teto do hospital. Às vezes chorava, dizendo que não entendia por que ele tinha sobrevivido. Mas o que mais me preocupou foi o que ele mencionou numa tarde, quando começava a recuperar um pouco da força. Me disse que justo antes do acidente, eles viram uma mulher vestida de preto parada ao lado da estrada e que parecia uma freira. Que não sabiam por quê, mas um dos amigos diminuiu a velocidade e depois ela já estava sentada no banco de trás. Eu não disse nada na hora, só ouvi com calma, meio sem entender nada. Numa tarde ele me contou que tudo foi ideia do amigo que dirigia. Acharam que seria divertido pegar o carro à 1 da manhã e dirigir sem um rumo certo. Não avisaram ninguém, nem os pais dos outros, nem a mim. Só subiram no carro e foram. Meu filho ia no banco do carona, o outro ia atrás. Segundo ele, o amigo não estava correndo, nem brincando. Ele estava meio sonolento, mas se lembra de tudo. Diz que ao entrar na zona conhecida como El Calvário, a estrada estava deserta. A rodovia naquela parte fica bem estreita e só tem curvas. Foi ali que aconteceu o que ele nunca conseguiu esquecer. O motorista disse ter visto algo ao lado da estrada, um vulto preto. Meu filho lembra que no começo acharam que era brincadeira, mas depois ele também viu. Quando os faróis iluminaram a beira da estrada, viram de novo aquele vulto. Era grande e completamente escuro, e assim que passaram por ele, o garoto que estava no banco de trás começou a gritar. Gritava que ela tinha subido no carro, que uma freira tinha entrado. Meu filho não entendia nada, mas virou-se imediatamente e conseguiu ver de relance que havia algo. Era um vulto com uma batina preta, muito grande, que parecia uma pessoa sentada ao lado do amigo. Mas não tinha rosto e não tinha forma humana clara, apenas aquela mancha preta que não deveria estar ali. Depois veio o acidente. O carro saiu da estrada e acabaram batendo em algo. O impacto foi fortíssimo. Meu filho ficou preso entre as ferragens e não se lembra de mais nada até acordar no hospital. Apesar da dor e da tristeza, o que mais doía era o fato de ninguém acreditar nele.
Toda vez que contava sobre a freira, o olhavam com pena, como se estivesse inventando tudo para não carregar a culpa. Depois do que aconteceu, pensei que com o tempo as coisas melhorariam, que com descanso e os remédios voltaria a ser o mesmo de antes. Mas não foi assim. Pelo contrário, parecia afundar mais a cada dia. Parou de comer direito, só beliscava a comida ou levava o prato para o quarto e deixava em cima da mesa sem tocar. As noites eram ainda piores. Acordava encharcado de suor, às vezes gritava, outras só ficava sentado na cama de olhos abertos, tremendo, como se tivesse visto algo horrível. Não falava muito, mas uma vez me confessou algo que ficou gravado. Disse que aquela freira tinha levado os amigos dele e que agora também o queria, que o visitava à noite e o atormentava. Tentei acalmá-lo dizendo que eram só sonhos, pesadelos por tudo o que tinha vivido. Mas a verdade é que nem eu acreditava nisso. Suas mãos tremiam, ele não queria sair e passava o dia inteiro trancado. Depois dos velórios e orações pelos amigos, voltamos à cidade do México. Achamos que mudar de ambiente faria bem, mas sua saúde piorou. Continuava tomando os remédios como receitado, mas pareciam não surtir efeito. Numa noite, já cansados de não saber o que fazer, conversei com minha esposa. Ela também estava desesperada e disse que já estávamos demorando para levá-lo a um psicólogo. Eu concordei e ela também sugeriu outra coisa, que fôssemos a um curandeiro. Se ele realmente sentia que algo havia grudado nele, devíamos considerar essa possibilidade também. Na minha família sempre se acreditou nisso. Minha avó era daquelas que usavam ovos, arruda, velas e orações para curar mal-olhado. E embora eu tenha crescido afastado dessas crenças, naquele momento não quis discutir. Não perderíamos nada. Foi assim que acabamos indo ao sul da cidade, na casa de um homem que nos recomendaram. Ele não era bruxo, só alguém muito indicado por quem já tinha ido lá. Quando chegamos, a casa era de barro e tudo muito simples. Ele nos fez entrar sem perguntar muito, e logo, como se soubesse, disse que alguém da família tinha sofrido um acidente. Falou que algo tinha subido no carro naquela noite, e desde então aquela entidade estava seguindo a pessoa. Voltamos no dia seguinte com meu filho. Ele não resistiu muito. Estava tão esgotado que aceitava quase qualquer coisa. Mas antes de entrar, pediu um favor ao curandeiro. Disse para ele não falar nada estranho na frente do menino, pois não queria assustá-lo mais. O homem disse que entendia e faria tudo com cuidado. Então levou meu filho até um cômodo pequeno, cheio de imagens religiosas, velas acesas e ramos secos pendurados nas paredes. Lá o fez sentar numa cadeira de madeira e começou a limpeza. Rezava em voz baixa enquanto o rodeava. Meu filho fechou os olhos quase o tempo todo. Parecia estar tranquilo, como se finalmente pudesse soltar um pouco do peso que carregava. Quando terminou, o senhor fez um sinal para eu sair com ele. Meu filho ficou lá dentro, descansando. Lá fora ele me deu alguns remédios que devíamos dar todas as noites antes de dormir. Também me deu uma oração escrita à mão que, segundo ele, meu filho deveria carregar na carteira. Disse que não era algo que o protegeria completamente, mas o ajudaria a se manter firme enquanto ele cuidava do resto. Fiquei olhando para o papel e vi que era uma oração curta e simples. Então ele me disse que o que meu filho viu naquela noite não era uma freira e que muitos seres sombrios se disfarçam de coisas que a gente reconhece. Talvez tenha aparecido assim para não causar rejeição ou justamente para causar confusão. Não sabia ao certo, mas explicou que talvez aquela criatura provocou a saída da estrada. Não que tivesse assumido o volante, mas que o susto poderia ter sido tão forte que o motorista perdeu o controle, ou que a energia daquela presença foi suficiente para desestabilizar tudo. O mais preocupante era que essa essência ficou com meu filho. Não era uma entidade forte, mas era persistente e entrava nos sonhos.
O buscava à noite, por isso os pesadelos, a insônia, o medo e as coisas que ele dizia. Depois daquela visita, muita coisa mudou. Não de um dia para o outro, mas dava para notar. Meu menino começou a dormir um pouco melhor. Já não acordava gritando, nem ficava em silêncio olhando para a porta como se esperasse que algo entrasse. Os remédios ajudaram a acalmá-lo, e a oração na carteira ele nunca tirava. Também começamos a terapia. Levamos ele a uma psicóloga recomendada à minha esposa. Não contamos a ela sobre o curandeiro, mas explicamos o acidente e os pesadelos constantes. Foram quase 2 meses entre choro da mãe, limpezas, rezas e remédios do curandeiro, e mais de meio ano de terapia constante. Ele não se curou completamente, porque perder 2 amigos assim não é algo que se supera fácil. Mas ao menos voltou a caminhar pela vida com mais serenidade. Já se passaram alguns anos. Não muitos, mas o suficiente para deixar aquela fase para trás. Embora às vezes eu ache que no fundo ainda dói, principalmente porque quase nunca o ouvimos falar sobre isso. Ele mencionou pouquíssimas vezes, e quando fala nunca muda a versão. Sempre diz a mesma coisa, que uma sombra subiu no carro e que até hoje ainda consegue ver na mente aquele vulto preto parado ao lado da estrada. Descreve apenas como um vulto grande, da cor de papelão escuro, como se alguém o tivesse colocado ali só para ser visto. Eu o escuto com respeito e já não duvido do que diz. Não depois de tudo o que vivemos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoas que me ouvem. Meu nome é Héctor e moro na Colômbia, numa cidade próxima a Bogotá. Tenho 36 anos e trabalho como analista de software. Por conta disso, passo a maior parte dos meus dias em um escritório em frente ao computador. E embora seja um trabalho de que eu goste, a verdade é que pode se tornar desgastante se você não tomar cuidado. Na verdade, houve uma fase da minha vida em que cheguei a ficar deprimido. Estava mentalmente exausto devido à falta de espaço e à monotonia dos meus dias. Por sorte, tive bons amigos que souberam me estender a mão nesses momentos difíceis. Entre eles está o Anderson, um velho amigo do meu bairro. Numa noite, tomando cerveja com ele num bar próximo, ele me convidou para uma viagem de acampamento e trilha, garantindo que o que eu precisava era um pouco de ar fresco e tempo ao ar livre. Eu estava um pouco relutante, mas então ele insistiu e disse que se não funcionasse, ele mesmo pagaria minhas 5 primeiras sessões no psicólogo. Essa proposta me pareceu engraçada e acabei aceitando. Peguei meus tênis, alguns cobertores e tudo o que ele me disse que seria necessário. Para minha surpresa, Anderson estava muito certo. Essa viagem de 2 dias nas montanhas foi extremamente exaustiva. Suei como nunca e quase vomitei de tanto cansaço, mas valeu muito a pena. As paisagens eram impressionantes, lindas, e senti-me livre do estresse do dia a dia. E embora não tenha sido uma das melhores noites de sono da minha vida, foram sem dúvida os dias mais relaxantes que tive em anos. Também conheci pessoas incríveis, que hoje fazem parte do meu círculo de amigos. A partir daquele momento, que acho que foi há uns 7 anos, comecei a criar o hábito de sair nos fins de semana para fazer trilhas e acampar. Aos poucos, me tornei fã dessa atividade e uma parte de mim queria explorar lugares pouco conhecidos. Com o tempo, fui comprando meus próprios equipamentos, uma mochila melhor para esse tipo de viagem, calçados mais confortáveis, minha própria barraca e até um saco de dormir e um isolante térmico para que as noites fossem mais agradáveis. Às vezes chovia, às vezes fazia vento, mas em outras ocasiões o céu estava limpo e dava para ver as estrelas. Sem dúvida, é uma atividade linda e relaxante para quem quiser dar uma chance. Porém, houve uma ocasião em que não encontrei paz nem relaxamento, mas sim terror,
numa viagem à montanha. Tudo aconteceu em meados de março, há cerca de 2 anos. Pode-se dizer que eu já era experiente em trilhas e acampamentos, e algumas vezes já tinha feito viagens sozinho para aliviar a mente. Porém, naquela ocasião, eu queria passar um tempo com minha namorada, Bruna, a quem conheci em outra viagem. Propus que acampássemos de quinta a domingo na Semana Santa. O problema é que Bruna, ao contrário de mim, precisava trabalhar durante a Semana Santa, já que é médica. Fiquei um pouco triste, pois foi uma mudança de última hora que nenhum de nós esperava. Ela sugeriu adiarmos para a sexta-feira seguinte, e eu aceitei. No entanto, na manhã de quinta-feira, prestes a desfazer as malas, decidi que tinha investido muito tempo planejando tudo e disse a ela que iria sozinho. Sem dúvida, um dos maiores erros que já cometi na vida. Peguei minha mochila, minha barraca e tudo o que precisava do nosso material e entrei no carro. Beijei minha namorada e garanti que nos veríamos no domingo. Dirigi por uma estrada isolada por cerca de 2 horas até chegar ao Parque Nacional para onde estava indo, uma montanha cercada por árvores densas. Estacionei o carro perto do posto dos guardas florestais, assinei um livro com meu nome e número de identificação. Deixei o número da Bruna para emergências e avisei quando planejava voltar. Domingo, por volta do meio-dia ou talvez à tarde. Eles me olharam de forma estranha, embora eu não tenha entendido bem por quê. Desejaram uma boa viagem e, sem mais demora, entrei na floresta, seguindo uma trilha larga e bonita. Após 3 horas, cheguei a um ótimo lugar para acampar. Os 2 primeiros dias foram excelentes. Explorei a área, me desconectei de tudo de ruim, montei acampamento, cozinhei na fogueira e relaxei. Não encontrei ninguém pelo caminho e me senti realmente sozinho, no melhor sentido da palavra. No entanto, tive uma sensação estranha, que atribuí imediatamente à minha imaginação. Ainda não sei se teve relação com o que vivi naquela noite, mas foi como se alguém estivesse me olhando o tempo todo. Foi só por um segundo, e minha reação imediata foi virar em direção a um ponto da floresta e encarar fixamente as árvores. Nenhuma folha se mexeu com o vento e, obviamente, não vi nada. Mas por um momento, senti como se estivesse sendo caçado. Mesmo assim, presumi que era coisa da minha cabeça, ou talvez um cervo me observando de longe. Afinal, esses animais costumam se aproximar bastante dessas fontes de água. Lavei o rosto no riacho e fiquei por ali até sentir fome. Foi na noite de sexta que começou o que realmente me marcou. Estava perto da minha fogueira, relaxando em uma cadeira de acampamento dobrável. Se não me engano, estava olhando para o céu naquele momento, quando o som de um galho se partindo me fez levantar do assento. A noite tem seus sons e estou acostumado com eles, mas esse por algum motivo me deixou em alerta. Não sabia o que era exatamente, mas algo no ambiente me deixou nervoso. Peguei minha lanterna e apontei na direção do barulho, mas como era de se esperar, não vi nada. Aquilo durou pouco, mas foi o suficiente para me fazer sentir desconfortável naquele lugar. Já não queria mais ficar sentado nem contemplar o céu, só queria voltar para casa. Isso foi irracional, e ao perceber isso me senti idiota por estar tão assustado. Mas então me lembrei de algo que Anderson sempre dizia. Às vezes devemos seguir nosso instinto. Esse pensamento me deixou ainda mais nervoso, pois não sabia se havia ou não algo ao meu redor. Pesei minhas opções e percebi que sair correndo pela floresta era extremamente perigoso. Seriam 3 horas de caminhada até o posto dos guardas e meu carro, e no escuro inevitavelmente eu me perderia. Minha única opção era esperar até o amanhecer. Estava fazendo frio, mas eu suava muito enquanto observava o entorno. Recolhi minhas coisas e me refugiei dentro da barraca. Adormeci com dificuldade algumas horas depois. Embora entre nós, dizer que dormi é exagero. O tempo todo me senti desconfortável e escutava sons ao redor.
Tentei manter a calma pensando que talvez fosse apenas um animal curioso, ignorando o fato de que seus movimentos não eram de um animal pequeno e por lá tem onças. Na manhã seguinte, ao primeiro raio de sol, levantei e saí da barraca. Fazia muito frio e o tempo havia molhado tudo, inclusive o solo. Meu acampamento estava em uma área macia, sem pedras. Ao contrário do que muitos pensariam, eu saí esperando ver pegadas de algum animal. O pior que poderia encontrar seriam pegadas humanas, mas ao menos isso explicaria o barulho da noite. Não havia nada, exceto uma marca em uma árvore. 2 cortes limpos no tronco que não sei se já estavam ali antes ou não. Agora quero deixar uma coisa clara. O que fiz em seguida foi meu maior ato de imprudência, e não me orgulho disso. Eu sabia que deveria ir embora, e sabia disso muito bem naquele momento. Mas contrariando o meu instinto e tudo o que aprendi em anos acampando, assumindo que a ausência de pegadas era prova suficiente de que eu havia imaginado tudo. Continuei minha exploração despreocupado, achando que nada de ruim poderia acontecer. Andei por toda a área ao redor do acampamento até por volta das 3 da tarde. Voltei, acendi uma fogueira e relaxei diante dela, ignorando a todo custo meu instinto, que dizia que algo estava errado. Dessa vez meu pressentimento era reforçado pelo silêncio de outro mundo que dominava a floresta. Nem pássaros nem galhos se mexendo, apenas o som dos meus passos e o barulho que fazia ao afastar o mato no meu caminho. Voltei para o acampamento e tudo estava exatamente como eu havia deixado. Comi um pouco e voltei a caminhar. Retornei às 6 da tarde, um farrapo de nervos fingindo ser forte, embora meu coração estivesse saindo pela boca. Isso porque no fundo eu sabia que aquilo que havia me rondado na noite anterior agora estava ao meu redor, me seguindo com um silêncio de outro mundo. Acendi a fogueira com pressa, como se aquele fogo pudesse afastar o que me acompanhava desde a sexta-feira, mas não adiantou. Estava ali comigo, me observando, e eu sentia isso pelo peso e pela sensação incômoda no corpo. Naquele momento, eu não sabia mais o que fazer, e nunca fui uma pessoa religiosa, mas pedi a Deus que aquilo parasse, enquanto me amaldiçoava por ter ficado mais uma noite. Verifiquei meu celular, mas não havia sinal. Então o guardei de volta na mochila e fingi normalidade, embora fosse impossível. Mais uma vez, os ruídos entre as árvores me deixaram em alerta, e por mais que a lanterna iluminasse, eu não conseguia ver nada além de árvores e arbustos. Apaguei a lanterna e levantei a voz, perguntando quem estava ali. Sem resposta, pelo menos não uma verbal. Sentei e assumi novamente que eram apenas os nervos me traindo, que eu estava imaginando tudo. Nada está acontecendo, seu idiota. Foi a última coisa que me disse antes de ver algo que mudaria para sempre a forma como eu acampo. Diante de mim, através das chamas da fogueira, distingui um par de esferas vermelhas do tamanho de bolas de bilhar, brilhando como lanternas. Congelei e fiquei olhando, pensando que eram ponteiros laser ou algo assim. Tentei perguntar quem estava ali, mas a voz não saiu, apenas consegui balbuciar algo que não lembro. Ponteiros laser deixam um rastro, mas essas esferas brilhantes não apenas não deixavam nenhum rastro, como também eram grandes demais e se moviam lentamente em minha direção. Dessa vez, meu corpo reagiu. Me agachei imediatamente e peguei uma pedra, enquanto gritava para aquilo se afastar. Estava tremendo feito louco, e ao ver que não respondia, lancei a pedra com força. Sei que acertei, pois vi a pedra voar direto entre aqueles olhos, mas ela os atravessou. Um segundo depois, a voz mais profunda e macabra que já ouvi ecoou por toda a floresta. Não entendi uma única palavra do que foi dito, mas sabia que estava falando comigo. Naquele instante, meu impulso imediato foi correr mata adentro e colocar a maior distância possível entre mim e aquela coisa. Mas, de alguma forma, eu soube que era isso que ela queria. Afinal, o que a impediu de me atacar até então? Eu não sabia, mas se não o havia feito, havia um motivo.
Permaneci perto da minha fogueira mantendo-a acesa e durante toda a noite recolhi galhos secos para manter o fogo o mais intenso possível. Foi uma das piores noites da minha vida, pois de tempos em tempos, aqueles olhos vermelhos desapareciam e reapareciam de outro ângulo, por cima das árvores ou rente ao chão. E a voz, aquela voz me falou mais 2 vezes, fazendo meus joelhos tremerem. Achei que morreria. Nada em toda a minha vida superou o terror que vivi naquela noite. Somente quando o sol nasceu percebi que aquela coisa havia ido embora, ou melhor, apenas não podia mais vê-la. No entanto, ainda podia senti-la, escondida entre as árvores, me olhando enquanto eu corria com todas as minhas coisas nas costas, de volta ao posto dos guardas florestais. Cheguei lá por volta das 10 da manhã e fui recebido com simpatia. Um deles até disse que esperavam por mim algumas horas mais tarde. Naquele momento contei tudo o que havia vivido. Não me importei se achassem que eu estava louco. No entanto, isso foi a última coisa que fizeram. Nenhum dos 3 havia experimentado algo tão extremo, mas disseram algo que me fez refletir. Entrar no mato durante a Semana Santa é perigoso. Há muitos protetores vagando por aí, e nem todos são bons. Voltei para casa pensando no quão horrível foi o que vivi, e quando a Bruna chegou mais tarde, a recebi com carinho. Não tive coragem de contar o que experimentei até muito tempo depois, para não influenciar sua opinião e fazer com que ela não quisesse mais viajar comigo. E embora essa experiência não tenha me impedido de continuar fazendo trilhas e acampamentos, hoje tenho muito cuidado com as datas. Nunca mais acampo na Semana Santa. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. De vez em quando eu me pego olhando sites como Craigslist, eBay e outros semelhantes, procurando coisas aleatórias que eu possa querer ou precisar. É como fazer garimpo online, e às vezes até encontrava ótimos negócios em coisas que eu normalmente não compraria. Isso foi em 2018, então já faz um bom tempo. Eu tinha encontrado algumas coisas no Craigslist que me interessaram. O anúncio mostrava uma caixa cheia de itens de decoração para casa, como velas, porta-retratos e outras coisinhas bonitinhas para enfeitar o ambiente. Meu apartamento era bem básico, então pensei que um monte de decorações aleatórias poderia dar mais vida ao lugar. Mandei mensagem para a mulher, chamada Abigail, e ela foi super gentil. Basicamente, ela disse que estava se mudando e queria vender tudo que não queria mais ou que achava que poderia quebrar durante a mudança. O objetivo dela era só se livrar daquilo tudo, então não se importava em vender por um preço bem baixo. Ela disse que por $20 eu poderia escolher o que quisesse, ou até mesmo levar tudo se eu quisesse. Combinamos de nos encontrar em um estacionamento próximo depois que ela saísse do trabalho às 6 da noite de uma quinta-feira. Eu saía do trabalho às 5 naquele dia, então fui direto para lá do escritório. O local combinado era o estacionamento de um supermercado, que era bem movimentado naquele horário. Havia várias pessoas indo e vindo. Mandei uma mensagem para ela dizendo como era meu carro e onde eu estava no estacionamento e fiquei esperando. Era pleno inverno, então o aquecedor do carro estava no máximo e eu esperava que ela chegasse logo. Mas poucos minutos depois que cheguei, recebi uma mensagem dizendo que ela estava saindo tarde do trabalho e perguntou se eu poderia encontrá-la mais perto de onde ela estava. Obviamente isso foi um pouco frustrante, mas ela parecia confiável. E se isso economizasse tempo para nós duas, acho que não seria tão ruim dirigir um pouco mais. Abigail me enviou o endereço de outro estacionamento, mais próximo dela, então coloquei no GPS e comecei a dirigir para lá. Eu não conhecia muito aquele lado da cidade, então não sabia exatamente onde estava indo. A viagem levou cerca de 15 minutos,
e embora fossem apenas 6:30 da noite, por ser inverno, o sol já havia se posto e estava bem escuro. Mas o que tornava tudo ainda mais escuro era que os prédios ao redor do estacionamento estavam com as luzes apagadas. Era basicamente um pequeno estacionamento de um centro comercial ao ar livre, mas estava vazio e não havia ninguém ali, exceto um carro estacionado no canto mais afastado, perto do fim das vagas. Algo parecia estranho quando estacionei. Abigail tinha mencionado que tinha um SUV vermelho da Toyota, que era o único carro parado ali. Então fui até lá e estacionei algumas vagas ao lado. O contraste entre o estacionamento movimentado que ela tinha escolhido antes e agora, esse lugar completamente vazio, era realmente estranho. Pensei comigo mesma que iria ver como as coisas se desenrolavam, já que eu já estava ali. E se algo me deixasse desconfortável demais, eu simplesmente iria embora. Saí do carro e fiquei em pé ao lado, esperando ela sair também. Percebi enquanto esperava que não conseguia ver através dos vidros do carro dela. Talvez fossem escurecidos, ou talvez a iluminação estivesse atrapalhando, mas enquanto eu estava ali parada no frio, comecei a me sentir cada vez menos confortável. Fiquei lá fora por uns 15 segundos, prestes a decidir voltar para o carro e ir embora, quando a porta daquele carro se abriu. Mas quem saiu foi um homem. Ele parecia ter uns 30 anos, cabelo escuro e usava um casaco grosso, bege de inverno. Ele rapidamente explicou que Abigail não pôde ir, que ainda estava presa no trabalho, então ele veio trazer as coisas para mim. Achei isso muito estranho e que eu teria recebido uma mensagem se fosse o caso. Parece que essa informação foi propositalmente escondida de mim até que eu aparecesse lá. Enquanto eu hesitava para responder, ele também mencionou que por conta de todo o transtorno, eu poderia levar tudo de graça se quisesse. Ele sorriu ao abrir o porta-malas e deu um passo para trás, fazendo sinal para que eu me aproximasse e olhasse. Eu não sabia exatamente qual era a melhor maneira de sair daquela situação, mas tinha certeza de que não iria até lá. Talvez se tudo isso estivesse acontecendo em um local mais público, eu estaria menos desconfiada. Mas ali onde não havia ninguém por perto, eu estava realmente incomodada. Rapidamente comecei a voltar para o carro, dizendo que iria ligar para a moça rapidinho, só para confirmar. O sorriso dele sumiu enquanto eu voltava e entrava no carro. Abri as mensagens e liguei para o número da Abigail. Alguns segundos depois, ouvi o som abafado de um telefone tocando do lado de fora. Olhei para ele. Ele lentamente colocou a mão no bolso e encerrou a chamada. Meu estômago revirou. Num instante, ele começou a correr em direção à porta do meu carro, enquanto eu ligava o motor e acelerava para sair dali. Tenho quase certeza de que tudo aquilo foi uma armadilha e que nunca existiu nenhuma Abigail. Provavelmente foi aquele homem desde o começo, fingindo ser uma mulher vendendo itens de decoração, esperando atrair outras garotas como eu. Não consigo imaginar o que teria acontecido se eu tivesse ido até o porta-malas aberto do carro dele. Depois daquela noite, liguei para minha irmã para contar o que aconteceu e ela me mandou ligar para a polícia. Então eu liguei. No entanto, como tecnicamente nada aconteceu e fingir ser uma mulher chamada Abigail, embora suspeito, não é crime. Para mim está muito claro que aquilo era uma armadilha, provavelmente com intenções horríveis por trás. Só espero que mais ninguém tenha caído nessa. Isso não aconteceu há tanto tempo, mas ocorreu enquanto eu procurava coisas usadas na internet. Na verdade, só depois disso que fui descobrir sobre os encontros horríveis que outras pessoas também tiveram pelo Craigslist. Eu sempre achei que era relativamente seguro, desde que você fosse cauteloso o suficiente. Aparentemente, eu mesmo não segui minhas próprias regras.
Isso aconteceu no primeiro mês após eu me mudar para minha nova casa. Foi uma mudança longa, indo para uma região relativamente nova para mim. Vendi quase tudo antes da mudança, então durante os primeiros dias eu costumava rolar o Craigslist casualmente sempre que estava entediado, na esperança de encontrar algo que pudesse precisar. Principalmente móveis, ou coisas para deixar a casa com menos cara de vazia. Antes disso, eu já tinha encontrado algumas coisas em sites usados. Fui buscar pessoalmente e nunca tive nenhum problema. Então, realmente não tinha muitos motivos para me sentir nervoso. Uma noite depois do trabalho, acabei vendo um anúncio de um sofá que parecia bem bonito. Era praticamente perfeito, exatamente o que eu esperava encontrar. Um sofá seccional cinza, aparentemente em ótimo estado, e por um preço bem razoável de $200. O cara respondeu bem rápido. O nome dele era Brian, e pelas mensagens parecia ser um sujeito tranquilo. Concordamos com o preço e começamos a combinar como faríamos para nos encontrar. O maior problema era que eu só tinha um SUV. Talvez coubesse uma parte do sofá por vez, mas ele morava na cidade vizinha, então eu teria que fazer várias viagens para conseguir levar tudo até minha casa. Quando mencionei que não tinha como buscar o sofá inteiro de uma vez, ele gentilmente se ofereceu para usar sua caminhonete e entregar na minha casa. Claro que, idealmente, eu queria ver o sofá pessoalmente antes de comprar, e também não me sentia muito confortável em dar meu endereço para um cara aleatório. Mas era tão mais conveniente desse jeito e fazia muito mais sentido. E ele não foi insistente ou estranho em nenhum momento, parecia genuinamente estar oferecendo uma solução. Depois de pensar um pouco, aceitei. Combinamos para ele passar na minha casa às 17h30 do dia seguinte. Fui dormir cedo e de manhã enviei meu endereço. Passei o resto do dia limpando os outros cômodos da casa. Quando se aproximou das 17h30, fiquei na sala assistindo TV com as cortinas parcialmente abertas. Quase exatamente no horário, vi os faróis de um carro descendo a rua. Segundos depois, uma caminhonete preta passou devagar. Notei que não havia sofá na caçamba, então achei que fosse só algum vizinho e continuei esperando. Porém, poucos minutos depois, o mesmo carro passou novamente. Foi estranho como diminuíram a velocidade, como se estivessem observando minha casa, ou talvez até olhando pelas janelas enquanto passavam. Isso me deu uma sensação ruim, mas ainda assim achei que não fosse nada. Mandei uma mensagem para o Brian perguntando se ele ainda estava vindo e continuei assistindo TV. Depois disso, não vi mais a caminhonete passar lá fora. Mas o mais estranho foi que Brian nunca respondeu à mensagem. Ele nunca apareceu nem me atualizou sobre nada. Às 18h30, uma hora após o horário combinado, enviei outra mensagem, que nem chegou. Significava que ele tinha me bloqueado. Não sabia o que tinha dado errado, mas no geral eu não estava tão preocupado, só irritado por ele ter feito eu perder meu tempo. Talvez ele tivesse achado outro comprador que pagaria mais, ou algo tivesse acontecido e ele simplesmente não quis me dar a má notícia, então resolveu me ignorar. Acontece, eu acho. Conforme a noite foi passando, já tinha praticamente superado. Jantei, arrumei meu escritório e depois fui para a cama assistir YouTube. Nem lembro de ter adormecido. Acho que simplesmente apaguei no meio de um vídeo, mas tenho quase certeza de que dormi por algumas horas. Acordei no meio da noite com um som extremamente perturbador. Foi o rangido longo de madeira, e eu tinha certeza absoluta de que era a porta da frente se abrindo. Sabia disso porque sempre me incomodava. Mas quem diabos teria aberto? Sentei na cama e fiquei olhando para a porta do quarto enquanto escutava. Consegui ouvir passos sutis entrando na casa lá embaixo. Provavelmente eu nem teria ouvido se não fosse pelo eco do interior ainda vazio da casa. Senti o pânico começando, mas permaneci imóvel, quase paralisado. Os passos pararam quando chegaram ao pé da escada.
Alguns segundos de silêncio se passaram antes que uma voz grossa de fumante chamasse. Mas não era qualquer coisa. Ele estava chamando meu nome. Como disse, a voz era grave e parecia ser de um homem mais velho, mas eu não reconhecia como alguém que conhecesse. Chamou meu nome de novo. Perturbadoramente não havia nenhuma emoção na voz dele. Era monótona, apenas repetindo meu nome do pé da escada, como se ele soubesse que eu estava lá em cima. Peguei meu celular silenciosamente para ligar para a polícia. Estava morrendo de medo dele me ouvir falando com a atendente, mas honestamente não parecia que eu tinha outra opção. Sussurrei o mais baixo que consegui. O cara ainda estava parado nas escadas, chamando meu nome. Assim que a polícia foi acionada, saí da cama e fui até o closet. Não sabia se ele realmente subiria para me procurar ou não, mas claramente havia algo errado com ele, então eu não ia arriscar. Só que cerca de 30 segundos depois que entrei no closet, a voz do cara parou. Lá de dentro não conseguia ouvir mais nada, nem passos, nem portas. Fiquei extremamente ansioso, sem saber onde ele estava, ou se poderia estar exatamente do lado de fora do meu quarto. Felizmente, em poucos minutos, os policiais chegaram e a casa estava vazia. Quem quer que fosse aquele cara já tinha ido embora. Imediatamente contei aos policiais sobre a situação com o Craigslist, porque tinha certeza de que era o Brian. Quer dizer, eu tinha acabado de passar meu endereço para ele naquele mesmo dia e tinha visto aquela caminhonete passando de forma suspeita antes. Eu ainda tinha o número de telefone dele, então me sentia confiante de que conseguiriam rastreá-lo. Mas havia alguns problemas. Quando minhas mensagens não foram entregues, não era porque ele me bloqueou, era porque aquele número já não existia mais. Era um número descartável, então não havia como rastreá-lo. E o segundo problema é que, mesmo que descobrissem quem ele era, não havia nenhuma maneira de provar que foi ele quem invadiu a casa. Mesmo assim, tenho quase 100% de certeza de que era o cara do Craigslist. Esta é a primeira vez que conto uma das muitas histórias que ouvi da minha mãe. Isso aconteceu há muitos anos, quando minha mãe ainda era uma criança que vivia no interior do Mato Grosso. Minha mãe era uma de 3 irmãos, para ser exato, 9 meninos e 4 meninas. Meu avô era maquinista de trem e minha avó era dona de casa. Minha mãe fazia muita coisa. Ela parecia ser aquela que tinha que garantir que as crianças mais velhas cuidassem adequadamente dos irmãos mais novos. Um dia minha avó foi vender leite, o que levou algumas horas, pois ela não dirigia e precisava pegar o ônibus. Enquanto isso, minha mãe e 3 outros irmãos estavam brincando nos fundos. Meus tios estavam jogando bola e minha mãe estava sentada assistindo-os brincar, até que notou algo. Havia alguém no canto do olho dela, dentro da casa. Nos fundos havia uma porta que dava para a cozinha, e ela estava completamente aberta. Somente minha mãe viu isso. Era um homem usando um chapéu e um terno. O homem também estava chamando minha mãe, fazendo um gesto com o dedo para que ela se aproximasse. Ele parecia querer mostrar algo a ela. De repente, minha mãe começou a chorar e gritar. Foi quando minha avó voltou para casa e ficou brava com meus tios, achando que eles tinham feito algo para incomodá-la, e eles se meteram em encrenca. Meus tios não faziam ideia do que estava acontecendo e não entendiam por que minha mãe estava gritando. Naquela noite, toda a família iria para a casa de outro parente após o jantar. Enquanto minha mãe lavava e limpava a louça, havia uma janela que dava vista para toda a propriedade, que era um pouco grande, com árvores e plantas. Minha mãe olhou de relance e notou a mesma entidade que tinha visto antes. Ela começou a chorar, e a mãe da minha madrinha percebeu. Minha mãe disse: "Aquele homem,
Ele está lá fora me olhando e quer que eu vá com ele. Então eles saíram com lanternas, procurando pelo quintal, mas não encontraram ninguém. Então veio o último contato que minha mãe teve com esse ser. Desta vez, outro membro da família também viu. Eles chamaram um padre para ir até a casa fazer uma limpeza espiritual. O padre leu alguns versículos da Bíblia e colocou água benta na minha mãe e ao redor da casa. Isso não deu muito certo, porque a entidade voltou, e dessa vez não foi tímida. A mãe da minha madrinha ficou cara a cara com essa figura masculina e foi até onde ele estava apontando. Ele estava apontando para o chão da cozinha. Eventualmente quebraram o chão para saber se realmente tinha algo ali. Quando fizeram isso, encontraram um grande baú, e dentro desse baú havia dinheiro e muitas outras coisas. Assim que encontraram o dinheiro, a entidade finalmente foi embora. Então acho que sua alma ficou em paz.